Olá pessoal, bem-vindos e bem-vindas ao nosso mini curso sobre o livro de Gênesis, a partir do nosso subsídio da Diocese de Itapipoca, que foi realizado no ano de 2014. Esse subsídio que nós estamos estudando, refletindo nesse mini curso sobre o livro de Gênesis. E hoje o nosso tema é sobre o pecado. É o segundo encontro aqui do nosso livrinho. E nós vamos olhar hoje um aspecto muito diferente, muito legal, bacana, é sobre o surgimento, né, do pecado. Mas, na verdade, a gente não vai trazer questões ideológicas, doutrinárias, ou seja, ser Maria com vai com as outras, porque o fulano, Beltrano, o Zé, o Antônio falou isso. Não, nós vamos estudar fielmente o que é que a cultura hebraica entende sobre esse determinado assunto, sobre o pecado, certo? Então, neste mini curso, a gente vai entender um pouco sobre isso. Minha gente, a palavra pecado, ratá, ratá, repete comigo, ratá, ratá. Aqui não tem nada a ver com rato, certo? Não tem nada a ver com rato. Ratá é uma expressão que significa errar o caminho, errar o alvo. Vai querer dar uma conotação de erro. Alguma coisa que se desfez pelo caminho até chegar no centro, né, daquele determinado local. Então, nós vamos ver que na Bíblia hebraica tem vários conceitos de pecado, mas ela vai mostrar dentro da Bíblia hebraica que nós vamos errar um conceito divino, um conceito que acaba se quebrando, se desviando no caminho, pelo caminho. Então, a palavra pecado não é isso que a gente está pensando. Que talvez você tá pensando agora, aquilo que você aprendeu na catequese, às vezes pode ter uma questão ideológica ou doutrinal, ou algum problema que a gente ouviu muito dos outros, certo? Então, a gente demonizamos tudo. Tudo é pecado, tudo é pecado. Dançar é pecado, escutar uma música é pecado, passear é pecado. Tudo a gente demonizamos que achamos que tudo é pecado. Na nossa ótica, na nossa visão. Mas a palavra pecado, ela nasce no exílio da Babilônia, no pós-exílio babilônico. Quando o povo israelita quis entender a sua realidade, que eu já falei nos outros minicursos, talvez a gente possa fazer um minicurso sobre o exílio da Babilônia, mas não agora. Mas a palavra pecado ela nasce nesse período do exílio da Babilônia, quando o povo quis responder ou quer responder o porquê que nós estamos no exílio. Por que nós estamos no exílio? Por que nós estamos sofrendo? E o autor vai se fazer uma pergunta, ou até mesmo o povo, porque nós pecamos, ficamos contra Javé. Porque nós quebramos a aliança com Javé. Nós rompemos a nossa fé com Javé. Então o povo começa a se perguntar por que nós fomos para o exílio. O autor ele quer dar uma resposta. Quer dar uma resposta. Então a palavra pecado, ratá, aparece no ano 400 a.C. Antes do ano 400 ainda não se aparecia, não aparece essa expressão, né? Ratá, pecado, que a gente vai ver várias palavras também que dá sinônimo, pronomes também de pecado. Antes do exílio essa palavra não era utilizada, mas depois do exílio ela foi usada para centralizar o culto em Jerusalém. Após a volta do povo, através do Ciro o Grande, também com os dedinhos de Esdras e Neemias, para que a comunidade possa entender que não pode se misturar com outras comunidades.
Esdras e Neemias eram como fosse um agente sanitário, um agente de epidemia, um agente de saúde, um agente que estava preocupado com os problemas de saúde que ia aparecendo dentro da comunidade. Mas esses problemas de saúde, esse agente sanitário, talvez gerasse um problema muito grande. O problema que aparece aqui? O problema não é questão de saúde, é manter-se a comunidade pura, fiel a Javé, ao Deus único. Porque quando o povo volta do exílio da Babilônia, vem um monte de gente. Vem judeu e não judeu. Vem gente de outras comunidades, de culturas diferentes, de religião diferente, de outros povos. Então, para manter a sua identidade, tinha que se afastar das pessoas. Ou seja, separar. Separar. Aí nasce o projeto literário do pós-exílio, que é a teologia do puro e do impuro. A teologia do puro e do impuro. Quando o povo volta do exílio, a partir do Ciro, começa essa mistura de judeus e não judeus. Chega os estrangeiros. O estrangeiro. O estrangeiro ele começa agora a incomodar as pessoas, né, daquele grupo. Mas veja bem que o escrito de Gênesis é um escrito sacerdotal. Então ele quer manter a sua identidade religiosa. Então essa mistura que volta, Esdras e Neemias, cria normas para que não chegue perto dos estrangeiros. Porque ele não faz parte do nosso grupo. Ele não faz parte da nossa raça. Porque nós somos uma raça eleita. Nós fazemos parte de uma raça eleita. E eles não. Nós somos filhos de Deus. E eles não. Nós somos um povo santo. Eles não. O projeto literário de Esdras e Neemias faz assim um bloco que gera vários pensamentos em nós. O pecado aqui era o estrangeiro, a pessoa da comunidade. O pecador era a pessoa da comunidade, o estrangeiro. O santo aqui era a pessoa que era separado do outro, eram pessoas que estavam ali em comunhão com a lei de Deus. Aquele que cumpria a lei, a Torá, era considerado justo, santo. E quem não cumpria e quem não fazia parte era um pecador. E não faz parte da comunidade. O pecado passa até chegar em Jesus. Jesus foi chamado de várias vezes de pecador, né? Foi chamado de várias vezes de apelidos, de nomes. E Jesus passa de Paulo, e é passado por geração em geração, até chegar em nós. Teve várias camadas, teve várias costuras, até chegar em nós. Para você, o que é o pecado? Para você, o que é o pecado? O pecado, para o povo judeu, era proteger, salvar o povo. Para o povo judeu, o pecado era para proteger, salvar o povo. O pecado. O pecador era esse tipo de pessoa que estava dentro do pecado, mas o pecado acabava gerando um mal-estar nos santos, que eram as pessoas fiéis à lei. E afinal, vamos gerar aqui uma pergunta. O pecado protegia, salvava o povo? Ou excluía quem não fazia parte desse povo? No olhar de quem está indo,
a gente pode perceber o quê? Que nós não fomos fiéis à lei de Javé. De quem está indo. E de quem está voltando, começamos a olhar e dizer, eles não fazem parte dos nossos. Não faz parte do nosso. E nós, aqui que estamos no meio, nós vamos ver o quê? Nós que estamos aqui no meio, a gente vê um grupo de lá falando uma coisa e o grupo de cá falando outra coisa. Para entender a questão do pecado na Bíblia hebraica, nós vamos ver um problema social e religioso. Quem está no meio aqui, nós que estamos lendo, nós vamos nos deparar que o pecado era bom ou ruim. Ele excluía, ele matava, ou ele protegia ou salvava o povo. O que é que você pensa nisso? O que é que você pensa? Nós não somos Marias com as outras, tá? Só quero que vocês gerem uma reflexão. Não temos que fugir. Esse estudo aqui que nós estamos fazendo é o mais honesto que temos sobre o pecado. Porque o pecado era errar o alvo dos padrões divinos, deixado pelo judaísmo para que as pessoas não possam violar as leis. O pecado nasce a partir do puro e do impuro dos israelitas, para responder questões sociais e religiosas, para que as pessoas não contaminassem o povo estrangeiro, não contaminasse o povo que está dentro da comunidade, que é um povo israelita, um povo fiel. Porque o estrangeiro trazia suas culturas, suas crenças contra divindades, eram vistos como inimigo por causa dos impérios. Para quem consegue vencer as outras culturas, as outras crenças, os outros impérios, era considerado uma pessoa justa, uma pessoa santa. Não sei se me fez entender, compreender de fato o que é o pecado dentro do conceito hebraico, dentro da cultura hebraica. Qualquer coisa a gente possa até debater, né, na nossa conversa de outro dia. Mas entenda, o surgimento do pecado, ele nasce para quê? Volto a repetir. Quem está lá enxerga que nós fomos infiéis a Javé. E quem está dentro, quem está voltando, na verdade, percebe que o pecado o excluía, que matava, porque o estrangeiro queria conviver. Muitos problemas nós vamos ver com questão com o estrangeiro. E nós que estamos aqui, nós percebemos o quê? O que é que está de fato no texto? Será que o pecado salvava, gerava vida? O pecado gerava exclusão, gerava morte? Quem é os pecadores daquele tempo? E nós hoje, como nós enxergamos o pecado? Como nós costuramos os nossos pecados? O pecado, o ratá, tem uma finalidade.